Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós estamos nesta manhã realizando a Escola Bíblica Dominical. Hoje não é possível nós gravarmos no templo sede, estamos aqui improvisando no estúdio e pedindo a Deus que brevemente estejamos todos reunidos no nosso templo sede para a nossa Escola Bíblica Dominical. Gostaria de iniciar com oração, agradecendo a Deus por esse momento e também pedindo livramento sobre todas as famílias que estão sofrendo nesse momento com o coronavírus. Nós estamos vivendo em tempo de pandemia e se faz necessário um isolamento social. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus bendito e amado, pela oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, anunciando a tua palavra. Nesta manhã, ó Pai, te pedimos uma bênção especial sobre todo o teu povo, sobre toda a face da terra. Te pedimos, ó Pai, também, ó Deus, uma bênção especial pelo teu servo, pastor Sila, que está à frente desse ministério, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Tianguá. Pedimos uma bênção por todos os teus filhos que se encontram enfermos, aqueles que se encontram nos hospitais, que o Senhor possa estender a sua mão poderosa para salvá-los, para curá-los. Deus de eterna bondade, pois é isso que te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos estudar a lição de número 5. A lição de número 5, ela é a lição bíblica da CPAD e esta lição tem como título Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Vale lembrar aos irmãos que nós estamos no terceiro trimestre de 2020 e a nossa revista ela traz uma edição especial. E é uma edição para jovens e adultos. É uma classe única. Nós temos como título da nossa lição os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. O comentarista da nossa lição é o pastor Eurico Bergstein. E ele, na realidade, escreveu essa lição em 1993. E na lição de hoje, como foi anunciado, a lição de número 5, Zorobabel recomeça a reconstrução do templo. Hoje são 2 de agosto de 2020. Vamos para o nosso texto áureo. Nosso texto áureo encontra-se em Ageu, capítulo de número 2, versículos 10 e 18. Nos diz assim o texto bíblico: Ao 24º dia do mês 9º, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que fundou o templo do Senhor. Ponde, pois, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2 e 10. Nossa verdade prática nos diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Já a nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se em 3 livros: livro de Esdras, Ageu e Zacarias. Esdras, capítulo de número 5, versículos 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram.
Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo 1, versículos 1 e o 12. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, capítulo de número 4, versículos 6 ao 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Glórias ao nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por essa leitura. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos mais uma vez, meu Pai, pela tua palavra que foi anunciada, tua palavra que chegou aos teus profetas e que o Senhor permitiu, ó Pai, que chegasse aos nossos dias. Nesse dia, ó Pai, abre, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para aprendermos a tua palavra. Nos dá também, Senhor, condições de colocá-las em prática. Deus de eterna bondade, abençoa-nos, é o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui o objetivo da nossa lição de hoje. O objetivo geral da nossa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Os irmãos bem sabem que Zorobabel, ele iniciou a reconstrução do templo. Nós estudamos isso na aula passada. Mas, infelizmente, o inimigo se levantou. O inimigo se levantou contra o povo de Deus e o povo, então, ficou apático. O povo não procurou a Deus, o povo deixou-se acomodar. Então, a obra do Senhor, ela cessou. Ela cessou. Durante um período, nós vamos já saber quanto tempo a obra ficou parada, a obra de Deus parou. E o povo se acomodou. Então vamos aprender como se deu esse reinício na obra do Senhor. E também nós vamos aprender como foi o agir de Deus para que a sua obra pudesse ser novamente reerguida. O trabalho do Senhor estava parado, o Senhor precisava que a obra voltasse a acontecer. Então Deus começa a agir.
E é importante que a gente compreenda como Deus age e agiu na história para tirarmos lições para os nossos dias, porque nós aprendemos com o passado. Esses homens de Deus enfrentaram situações semelhantes às nossas e então nós podemos aprender. Nós também vamos aprender sobre o ministério profético, porque Deus levantou 2 profetas para esse momento. Para esse momento, Deus levantou 2 profetas para encorajar o povo. O povo estava apático e Deus envia 2 profetas com aquela palavra de ânimo para incentivar o povo e orientar também o povo. E nós também vamos aprender sobre o ministério profético. O ministério profético, né? Vamos aprender sobre o ministério profético à luz da Bíblia Sagrada. Amados e queridos irmãos, nós temos a nossa introdução, certo? A nossa introdução nos diz que o templo ficou parado. O templo ficou parado por 15 anos. 15 anos o templo ficou parado. A obra do Senhor ficou parada e Deus enviou o socorro através de 2 profetas. O profeta Ageu e o profeta Zacarias são os profetas que profetizaram durante o cativeiro. Nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias, né? 3 profetas que profetizaram pós-cativeiro. Então são profetas que profetizaram após o retorno dos judeus da Babilônia. Os judeus retornaram e Deus então levanta esses 2 profetas para a sua obra. O ponto central do nosso primeiro ponto é os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. Deus ele levanta pessoas para a sua obra. É necessário que Deus levante pessoas. Porque se Deus não levantar obreiros, não levantar homens, a obra ela é de homens. Ela não é uma obra de Deus. Então, a obra, para ser caracterizada por uma obra de Deus, primeiro Deus levanta homens. E nesta lição nós aprendemos que 2 profetas foram levantados. Primeiro Deus levantou o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele, segundo os estudiosos, segundo Flávio José e outros estudiosos, escreveram a respeito do profeta Ageu, do profeta Zacarias, e não sabemos muito a respeito do profeta Ageu, né? Provavelmente ele veio lá da Babilônia e com esse propósito. Ele não foi enviado por homens, né? Não foi enviado por homem, foi levantado por Deus. E diz a tradição que ele já era um homem de uma idade avançada, aproximadamente aí 80 anos de idade. Esta é a idade aproximada do profeta Ageu. O profeta Zacarias, por sua vez, é mais jovem. Os estudiosos dizem que na época da construção do templo ele era mais jovem do que o profeta Ageu. Então a palavra de Deus nos diz aqui, Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu 1:1. Ele mesmo diz aqui, tá falando aqui que no 2º ano de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então, nós podemos perceber aqui, meus queridos e amados irmãos, que após o retorno, quando a obra de Deus
cessou, 2 anos depois de Zorobabel dar início à construção do templo, o trabalho cessou. O trabalho cessou. Por conta que houve ali naquela região um levante daqueles povos que estavam ali e escreveram cartas ao rei Dário, e ele então mandou parar. Ele mandou que parasse a obra. E o povo aceitou aquela ordem. O povo não foi indagar o porquê que deveriam parar. O povo, infelizmente, aceitou aquela ordem e a obra do Senhor ficou parada durante aproximadamente 15 anos. Durante 15 anos, a obra do Senhor ficou parada e as pessoas foram cada um para os seus lares, cuidar da sua própria vida, e o templo ficou parado. O local onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus estava em ruínas. Ficou parado. O inimigo, ele se levanta realmente para parar a obra do Senhor, mas o povo tem que se movimentar. O povo não pode ficar calado, o povo tem que procurar a Deus, porque ele tem uma resposta e um livramento para o seu povo. Deus envia um profeta para que esse profeta possa dar ânimo a quem está na liderança do trabalho. Nós temos a figura de Zorobabel. Zorobabel, meus queridos e amados irmãos, ele é um príncipe. E ele foi colocado, ele é da descendência alguns dizem que é da descendência do rei Davi, pode ser que sim. Ele foi colocado como príncipe para governar o povo judeu. Ele tinha um papel político muito grande. Ele era amigo de toda a corte. Então ele, por intermédio do rei Ciro, ele então vem a se tornar o governador. Mas infelizmente Ciro vai passar, e agora nós estamos vivendo uma nova dinastia que é comandada, que está à frente aí, Dário, né? Então fica aí a observação para os irmãos. E nós também temos aqui a figura do profeta Zacarias. Deus levantou primeiro, disse os nossos historiadores, que ao intervalo aí de 2 meses, Deus levanta primeiro Ageu, 2 meses depois aí, chega o profeta Zacarias. Zacarias foi levantado também por Deus, e não vieram atendendo a pedido de líderes de Jerusalém, mas atendendo o pedido do próprio Deus. Esses 2 profetas, esses 2 profetas chegaram em Jerusalém e de surpresa se apresentaram ali a Zorobabel, aos líderes do povo, e disseram o que eles estavam fazendo ali, né? Vinham realmente dar aquela palavra de ânimo, trazendo a palavra do Senhor. Zacarias, capítulo 4, versículo do 1 ao 6, ele nos diz aqui como se deu o seu chamado, né? E ele traz aqui o chamado e traz também aqui digamos assim, o recado de Deus, a ordem de Deus, a profecia de Deus endereçada para Zorobabel. E quando ele relata aqui a sua visão, ele nos diz que o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que está despertando do seu sono. Ou seja, é como se ele estivesse dormindo e o anjo chegou e o despertou. E ele disse-me: que vês? E ele disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, como as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas,
que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não vieram atendendo o convite de líderes, de homens, né? Isso fica bem claro aqui na nossa lição. Então, meus queridos e amados irmãos, nós entendemos aqui que o chamado de Zacarias, ele aconteceu após o chamado de Ageu. Após o chamado de Ageu. E Deus mostrou para ele uma visão. Em visão, Deus mostra para Zacarias 2 oliveiras. 2 oliveiras. Dessas oliveiras, elas jorram. Essas oliveiras, elas jorram azeite para uma bacia. Esta bacia, ela jorra azeite para o candelabro. Candelabro, nós temos um candelabro, já estudamos isso em aulas passadas, com 7 pontas, e esse azeite que chega até esse candelabro faz com que aquele candelabro possa emitir luz. É um castiçal. Esse castiçal só pode emitir luz se ele tiver abastecido. Nós entendemos aqui, meus queridos e amados irmãos, que a obra de Deus, ela precisa de pessoas que estejam abastecidas pelo Espírito Santo do Senhor. A obra de Deus precisa. E, ao que nos parece, Zorobabel, ele estava com o seu espírito abatido. Josué, o sacerdote, também, nós entendemos aqui, e o profeta vai falar mais na frente, que ele está com as suas roupas sujas. Então, Zorobabel, ele vai receber esta palavra do Senhor, assim também como Josué, o sumo sacerdote. Ambos vão receber a palavra do Senhor. Zorobabel é um líder político. Ele recebeu uma mensagem pessoal. Muitas das vezes Deus, ele fala com pessoas individualmente. Ele levanta as pessoas e as pessoas fracassam. As pessoas às vezes ficam acomodadas. E se faz necessário que Deus então os impulsione novamente. E era isto que estava acontecendo com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué. Porque o povo achava que aqui e o templo não era mais possível reconstruir. O povo ficou acomodado e parece que eles foram na onda do povo. Mas Deus é Senhor da história, é Ele quem comanda todas as coisas. Como havia o templo parado de ser construído, e aquilo ali, então, não era bem visto aos olhos do Senhor. Não, o Senhor não queria que aquele templo fosse entregue, digamos assim, ao esquecimento. Eles tinham voltado para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o altar, reconstruir o templo,
a vida ia voltar à sua normalidade. Mas o povo não estava ainda andando conforme o Senhor havia ordenado. Então, Zorobabel, o líder político, recebe esta mensagem pessoal da parte de Ageu. E Deus, ele é conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel. Ou seja, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor, então, para tentar modificar aquela situação imposta pelos inimigos. Então, amados irmãos, nós percebemos que Deus sabe quando as nossas forças estão se esvairindo e Ele nos reanima novamente. Traz aquela palavra de ânimo para a sua igreja, para o seu povo. Então é necessário que nós ouçamos a palavra do Senhor. Nós temos a Bíblia Sagrada, que é a fonte primária da palavra do Senhor, mas também se faz necessário que nós ouçamos as pregações, que nos congregamos na nossa igreja para ouvirmos hinos, louvores, adoração, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo isso se faz necessário para o nosso crescimento espiritual. A mensagem que o Senhor trouxe a Zorobabel foi em forma de visão dada a Zacarias, e Deus mostrou para ele esses castiçais com 7 lâmpadas, símbolos da obra de Deus. Deus precisava fluir através desses canos ligado a um vaso de azeite. É interessante essa questão, né? E no nosso ponto, né, primeiro ponto, estamos aí falando a respeito do vaso de azeite, que Deus, ele estava em contato com essas oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel, amados irmãos, é este: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra de Deus, ela não é por força, não é por violência, porque talvez até alguém pensou em usar de força e usar de violência contra os inimigos que estavam ali ao redor para reerguer novamente aquela obra, para dar prosseguimento naquela obra. Mas o Senhor aqui, ele traz uma palavra para Zorobabel de encorajamento, que a obra, ela é do Senhor. E Zorobabel só conseguia ver dificuldade. Só conseguia ver dificuldade. Infelizmente, quando nós não estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus, nós só conseguimos enxergar dificuldades. Dificuldades. Esta era a situação de Zorobabel. Aqueles montes grandes que estavam diante de Zorobabel, a palavra de Zacarias diz que eles seriam aplanados, seria como uma campina, porque Deus ia destruir e aplanar, destruir todos aqueles montes, aquelas dificuldades que existiam ali, iam se tornar em planícies. E o Senhor ainda diz, quem és tu, monte grande? Diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. Deus, ele garantiu a Zorobabel,
Zorobabel, tu iniciou este trabalho. O trabalho foi iniciado por ti. E tu, Zorobabel, irás concluir esse trabalho. Irás concluir esse trabalho. Muitas das vezes, meus queridos e amados irmãos, você recebe um trabalho do Senhor e pensa em desistir antes que o trabalho esteja concluído. Fica aqui uma lição que estamos aprendendo nesta manhã. Quando você ou eu receber alguma coisa do Senhor, que possamos ir até onde o Senhor permitir, até onde o Senhor colocou ali o ponto final. Não vamos deixar o trabalho do Senhor inacabado, parado, de maneira nenhuma. Deus, ele garantiu isso a Zorobabel. Iniciou o trabalho, Zorobabel. És tu também que has de terminar. As tuas mãos, Zorobabel, acabarão, para que saiba que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Esta foi a profecia do profeta Zacarias, falando a Zorobabel a respeito desta grande obra. O Senhor também fala a Josué. O Senhor também fala a Josué. Josué é o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. Ele recebeu uma missão e também uma mensagem pessoal de Deus. Nós observamos que na lição passada ele estava com as suas roupas sujas, suas vestes estavam sujas. E Deus, então, meus queridos e amados irmãos, providencia meios para que sua veste possa ser trocada. Isso significa dizer que o profeta, o sumo sacerdote, ele não estava devidamente na presença do Senhor. Ele estava com suas roupas sujas. Significa dizer que ele não estava em paz com Deus, não estava obedecendo à lei do Senhor, e se fazia necessário que houvesse uma mudança, uma consagração de Josué. E Zacarias, então, Zacarias 3, o versículo 4, respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Deus fez uma renovação espiritual na vida de Josué. Ele faz renovação espiritual na minha e na sua vida. Porque às vezes estamos abatidos e o Senhor vem e nos alegra. O Senhor vem e nos alegra. Ele faz isso na nossa vida. A Bíblia diz, meus queridos amados irmãos, que o povo recebeu também uma palavra. O povo recebeu uma palavra, uma mensagem. A mensagem dada para o povo, ela veio do profeta Ageu. Ageu mostrou para o povo que o povo deveria tomar mais ciência do momento em que eles estavam vivendo ali. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que o povo tinha era porque eles não haviam priorizado a construção do templo.
O Senhor deixa isso bem claro para eles através do profeta Ageu. O povo havia tido perdas materiais, havia sofrido, era consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. E o profeta Ageu é bem claro quando ele diz aqui: semeais muito e recolheis pouco. Em outras palavras, planta-se muito, trabalha-se muito e o ganho é muito pouco. E ele diz: comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe no saco furado. Veja só, meus queridos e amados irmãos, como Deus tratou o povo. A prioridade na obra do Senhor não foi dada conforme o Senhor requeria daquele povo naquela época. E o versículo 9, ele diz aqui: esperaste muito, mas eis que veio pouco. O povo realmente, amados irmãos, estava sofrendo. Os líderes sofriam as afrontas dos inimigos, Zorobabel. O sumo sacerdote Josué estava acomodado, não estava santificado, e o povo se corrompia. O povo se corrompia. E o profeta Ageu trouxe essa mensagem ao povo do prejuízo sofrido, porque o povo buscava somente a sua prosperidade material. O povo não estava nem aí para a obra de Deus. O povo não buscava o crescimento do reino de Deus. O povo buscava somente o seu crescimento. E aquilo ali era uma abominação diante do Senhor. Isso também serve de lição para os nossos dias, que nós temos que buscar o crescimento do reino de Deus. Deus também, amados irmãos, falou: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. O povo pensava só em si. E a obra do Senhor sofrendo. A obra do Senhor padecendo. E o profeta, ele deu uma ordem ao povo. Uma ordem estimulante. Pediu que eles subissem ao monte e trazer madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. O profeta deu uma ordem para o povo, uma ordem direta para o povo. Não é hora de vocês cuidarem da vida de vocês, não. Vamos erguer a casa do Senhor. Então, o povo foi buscar madeira para a reconstrução do templo. Então Deus, ele nos manda também buscarmos coisas para reconstruirmos o nosso lar espiritual, nossa casa espiritual. Cada um de nós é uma casa, e muitas das vezes se faz necessário buscarmos do Senhor algo para que essa casa possa ser novamente erguida, se porventura estiver caída. A segunda parte da nossa lição, ainda do primeiro ponto,
nos fala do resultado. Resultado dessa mensagem. Então os dois líderes, eles criaram coragem. Os dois líderes foram encorajados. Ficaram encorajados agora com essa mensagem. Zorobabel, ele ordenou que todos imediatamente voltassem à construção do templo. E teve-se então o reinício novamente daquela construção. Eles conseguiram, está em Esdras no capítulo 5, versículo 2. Eles começaram novamente a erguer aquela construção que havia ficado parada durante 15 anos. Os profetas, eles ficaram. Os profetas ficaram ali em Jerusalém, incentivando o povo, orientando o povo a respeito daquela obra. E a Bíblia diz, os historiadores também contam, que os inimigos, eles vieram e perguntaram: por que vocês, com ordem de quem vocês estão erguendo esse templo? E eles disseram: com a ordem do próprio Ciro. Ciro é o antecessor de Dário, um dos antecessores. E então, quando essa ordem chegou a Dário, porque eles foram enredar novamente, eles se levantaram novamente, o rei Dário pediu que fizesse uma consulta às leis antigas e realmente constatou-se que Ciro havia dado a ordem. Agora nos é de estranhar porque que só agora eles estão falando, porque na primeira vez eles pararam e agora eles revidaram. Não, nós não vamos parar não. Nós temos ordem do rei Ciro. E nós entendemos que o povo agora está mais animado. O povo está mais encorajado porque ouviu a voz do Senhor. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo, sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir. Não puderam impedir. Até que a obra fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre o Império Persa. Meus queridos e amados irmãos, o resultado da mensagem surtiu efeito. O rei Dário simplesmente não, pode continuar. Mandou que fizesse uma pesquisa lá no palácio e encontraram realmente os documentos com ordem do rei Ciro. Então, feita esta averiguação, a obra do Senhor, ela novamente teve o seu reinício. E agora o povo bem mais encorajado. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, ainda no primeiro ponto, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão. A cooperação espiritual foi muito importante. Os profetas Ageu e Zacarias, eles trabalharam exortando o povo, encorajando. E Esdras 6 diz que acabou-se esta casa. Foram apenas 4 anos. 4 anos. Aquela obra que ficou parada durante 15. Em 4 anos, eles conseguiram novamente reconstruir aquele templo. E foi grande a alegria do povo. O povo se alegrou. Os mais velhos choraram. Houve júbilo por aquele momento. E o Senhor diz que a obra e que aquela casa, ela seria uma casa
onde a sua glória, já em palavras proféticas, seria maior do que o da primeira casa. Esta foi a palavra do Senhor naquele período. Finalizando aqui o primeiro ponto, os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retomar a reconstrução do templo. O nosso terceiro ponto, o segundo ponto, aliás, fala a respeito do ministério profético. O ministério profético. E nós entendemos aqui que um ministério profético é algo dado por Deus. Ninguém esperava que aqueles dois homens pudessem impulsionar a obra do Senhor. E o ministério profético foi uma bênção, e é uma bênção nos nossos dias. Uma prova da manifestação de Deus, assim é o ministério profético. As manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento, elas são uma expressão de Deus para o seu povo. Moisés, meus queridos e amados irmãos, é um dos grandes líderes do grupo de profetas do Velho Testamento que Deus levantou. Deus levantou Moisés como profeta. Ele falava e Arão era o seu porta-voz. E através das mãos de Moisés, Deus fez muitos milagres. Operou muito o Senhor ali no Egito através das mãos de Moisés. Elias também foi um profeta que foi revestido por Deus de autoridade sobrenatural. E todo ato sobrenatural quem faz é Deus. O profeta apenas se coloca na posição. Porque Elias, meus queridos e amados irmãos, ele preparou o altar, ele desafiou os profetas, mas quem consumou aquele momento foi Deus, quando Deus desceu fogo do céu. O sobrenatural, ele é de Deus, não é do homem. O sobrenatural é de Deus. E o Senhor, ele honra a palavra dos seus servos. Dos seus servos. O profeta Elias foi um homem do ministério muito extenso. Muitos milagres o Senhor operou através do profeta Elias. E como destaque aqui da nossa revista, nós temos ali aquele episódio no Monte Carmelo, onde os profetas de Baal foram derrotados e houve a manifestação sobrenatural do poder de Deus para o seu povo. No Novo Testamento, nós também temos alguns profetas ou manifestações proféticas. São manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. São dons, porque a Bíblia diz que os profetas duraram até João, o profeta neotestamental, o profeta bíblico, eles duraram até João. Isso fica bem claro para nós. Mas o dom de profecia, ele não cessou. O Espírito Santo, ele está no nosso meio e ele trabalha. E a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 12, ele deixa isso bem claro, que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o Senhor é o mesmo. Deus que opera tudo em todos. Eu creio que Deus hoje levanta príncipes. Creio que Deus levanta homens para estar à frente do seu povo. Deus tem levantado vereadores, prefeitos, governadores, deputados, até presidentes. Deus tem levantado.
E esses homens, eles não são infalíveis. Eles não são infalíveis. Vez por outra, eles precisam, digamos assim, que Deus os fale ao ouvido, dizendo por que eles foram levantados para exercer tal função. Deus, ele faz isso com o seu povo. Ele levanta pessoas e, de repente, ele dá aquele puxãozinho na orelha. Olha, não é assim, é dessa maneira. Aqui no Novo Testamento ainda, nós vemos o apóstolo Paulo exortando a Timóteo. Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. O Senhor nos chama para o seu reino e dá um dom para cada um de nós. Alguns têm dons que são mais visíveis, outros não. Mas cada um de nós tem um dom. E o apóstolo Paulo aqui chama a atenção de Timóteo. Não despreze o dom que há em ti. Timóteo era um evangelista. Era um evangelista. Um homem que, pela sua pouca idade, era muito usado pelo Senhor para exortar, para pregar a palavra. E Paulo também, pouco antes de morrer, faz novamente esse apelo a Timóteo. Timóteo, despertes o dom que existe em ti. É como se Timóteo estivesse se apequenando. Não tivesse... o dom que ele tem tivesse adormecido. E Paulo recomenda: desperta, Timóteo. Desperta o dom que há em ti. E Paulo também nos faz uma recomendação que devemos procurar os melhores dons. E ele nos diz principalmente o dom de profetizar, porque aquele que profetiza, ele fala para a igreja, ele exorta a igreja. E nós precisamos estar com esse dom no nosso meio. Concluindo aqui o segundo ponto, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. O ministério profético é algo sobrenatural dado pelo Senhor à sua igreja. O ponto de número 3, meus queridos e amados irmãos, o ministério de profeta à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Nós cremos nos dons espirituais à luz da Bíblia Sagrada. Então o profeta, ele exerce uma função ministerial determinada por Deus. E o autor da carta aos Hebreus diz que ninguém toma para si esta honra. Ninguém toma para si esta honra, senão que é aquele que é chamado por Deus. É Deus quem chama, é Deus quem dá os dons, é Ele que fala para a sua igreja, é Ele que levanta pessoas. O profeta é algo chamado por Deus. Nós vivemos esse momento da dispensação, e lá no Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele também era consultado pelo povo. Lá no Antigo Testamento, consultava-se o profeta. Havia esse hábito de consultar o profeta. O profeta Ezequiel foi consultado pelos anciãos e a resposta que aqueles anciãos receberam não foi nada agradável. O profeta certamente levou a mensagem dos anciãos a Deus, e Deus, por intermédio de Ezequiel, respondeu. Aliás, o Senhor disse a Ezequiel que eles não iriam receber resposta alguma. Deus não ia falar com eles.
por conta das suas iniquidades. Em outras palavras, o povo queria ouvir a voz de Deus, mas Deus não falou. Deus, eu não vou responder essa geração. Não vou responder. Porque as pessoas não estavam agindo com sinceridade de coração. Infelizmente, elas não estavam. A Bíblia diz também, meus queridos e amados irmãos, que o profeta Samuel era outro, que era consultado. Nós temos o episódio das jumentas do rei Saul, aliás, do pai do rei Saul, que desapareceram, e Saul, então, ficou sabendo a respeito do profeta e consultou o profeta a respeito da jumenta de seu pai. Nós temos também outro registro aqui em 1 de Reis, capítulo 14, versículos 2 e 3, a respeito de um homem que está doente. A respeito de um homem que está doente. A mulher de Jeroboão, ela até se camuflou para falar com o profeta, e o profeta já era velho, seus olhos não enxergavam mais, mas o profeta, ele não vê com os olhos humanos, vê com os olhos do Senhor, e o profeta, ao ouvir o ruído dos pés daquela mulher, já foi logo anunciando quem era. Era a mulher de Jeroboão. E então nós percebemos que essa prática de consultar os profetas. Moisés, ele transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Deus falava e ele transmitia aos anciãos. O povo se prontificou para ouvir a Moisés. O povo se prontificou. E tudo aquilo que Deus falava a Moisés, Moisés levava ao povo, e o povo falou para Moisés: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Isto é o que relatou Moisés ao Senhor. Ao voltar a falar com o Senhor, Moisés disse: o povo disse que tudo que o Senhor falar, o povo vai então obedecer. Então, o profeta, na dispensação do Novo Testamento, é através dos dons espirituais que se encontra o dom de profecia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Como já foi falado aqui, Deus, ele ainda cuida da sua igreja através dos seus dons espirituais para encorajar os líderes, para encorajar o povo, porque não havendo profecias, o povo se corrompe. Não havendo o ensino da palavra, o povo se corrompe. O povo se corrompe. E aqui nós percebemos no livro de Atos, no capítulo 2, que o Senhor faz uma promessa para todos, que iria derramar do seu Espírito sobre os filhos, as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos. O Senhor deixa isso bem claro. Porque a profecia, ela não se manifesta somente através de palavras, mas também através de visões, de sonhos. Isto também é profecia. É profecia. Entendemos também que se alguém tem o dom de profecia,
não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Dom de profecia é algo diferente. O ministério de profeta é quem leva, porta-voz do Senhor, leva a palavra, anunciador de boas novas. Aquele que leva a palavra do Senhor através da pregação da palavra pelo Espírito Santo, Espírito profético. Há pessoas que são profetas, que pregam a palavra do Senhor, que anunciam a palavra do Senhor, e aquela palavra surte efeito. Aquela palavra corrige. Aquela palavra, ela exorta, ela orienta, ela salva, ela cura, ela batiza, ela renova. Esse é o profeta. Diferente do dom de profecia, como estamos falando aqui nesse momento. A Bíblia também diz que Filipe ele tinha 4 filhas. Essas moças, elas tinham o dom de profetizar. Tinham o dom de profetizar. Quando a gente analisa a história da igreja, e a gente entende mais a respeito das filhas de Filipe, do profeta Ágabo, e outros que não estão na Bíblia Sagrada, mas que fizeram parte ali da primeira igreja, a igreja do Senhor Jesus, os primeiros mártires da igreja, a gente entende como essas pessoas foram abençoadas, como elas se dispuseram a levar a obra de Deus. É importante também que a gente saiba, meus queridos e amados irmãos, que existe essa diferença entre profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento eram consultados pelo povo a transmitir-lhe as respostas de Deus. Entenda bem isso. A lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. A melhor orientação que nós temos nos nossos dias é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Na nova aliança, nós temos Jesus como único mediador. É preciso que as pessoas saibam que só existe um interlocutor entre o homem e Deus, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o único mediador. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É importante que saibamos isso. Nesse novo pacto, todos nós temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Não precisamos estar consultando profetas. Não precisamos. Nós temos acesso direto ao Pai. É o mesmo Espírito. Jesus é o único mediador. Então, portanto, é um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usar esse dom para responder a consultas. Às vezes chega uma pessoa perguntando sobre um assunto a um profeta. Aquela pessoa que tem aquele dom, ela diz: eu vou orar para ver o que Deus me diz. Irmãos, nós não podemos proceder dessa maneira. Nós podemos sim pedir ajuda em orações aos outros irmãos, mas chegar diretamente para uma pessoa e pedir-lhes que consulte a Deus em prol de outro é um erro doutrinário. É um erro. Não podemos de maneira alguma fazer isso. Se o Senhor
quiser, ele pode usar uma pessoa para falar com outra, para transmitir a sua mensagem. O Senhor pode fazer isso. Mas é um erro as pessoas saírem à procura de profetas. Não devemos fazer isso, em hipótese alguma. Lembrando aqui, isso já aconteceu no passado. Isso aconteceu no passado. Né? Tem pessoas que querem consultar a Deus a respeito do seu casamento, de uma viagem, vou comprar uma casa, vou comprar isso, vou comprar isso. Ore você mesmo. Você mesmo ore a Deus, que Deus vai lhe mostrar, vai dar uma direção. Ah, eu quero me casar, será que é fulano? Ore a Deus. Ore a Deus. Você e Deus. Ah, eu quero mudar de casa, quero comprar outra casa, quero mudar disso, mudar daquilo. Ore a Deus. Não vá a terceiros, a pseudos profetas. Não faça isso de maneira nenhuma. Fica aqui a nossa orientação. Porque no passado muitas pessoas tomavam para si esse ministério. As pessoas iam àqueles falsos profetas, os falsos profetas, por sua vez, davam falsas promessas, e o Senhor diz que nunca os enviou, nunca lhes falei nada. O profeta Jeremias foi um dos homens mais perseguidos durante o seu ministério por conta de falsos profetas. Por conta de falsos profetas. Aqueles falsos profetas sempre profetizavam coisas boas para o povo. E Jeremias não profetizava isso. Só profetizavam bênçãos para Jerusalém. E Jeremias dizia, não, Jerusalém vai cair. Em vão será o socorro que vai vir do Egito. Não vai vir socorro do Egito. É melhor se render. É melhor se render. Aquela era a palavra que o Senhor tinha para aquele povo naquela época. Mas o povo não queria. O povo não queria ouvir aquelas palavras de Jeremias. Finalmente, meus queridos e amados irmãos, finalizando aqui o nosso ponto 3. Os profetas exerceram uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Fica a nossa reflexão desta escola bíblica dominical, e eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão nos assistindo agora. E vamos pedir a Deus que brevemente o Senhor possa restaurar a nossa escola bíblica dominical como fazíamos anteriormente. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que aprendemos, Senhor, a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restabelecer, Senhor, a Tua igreja, ó Pai. Que ela possa se reerguer, Senhor, desse momento, ó Pai, que estamos passando. Deus de eterna bondade. Abençoa, Senhor, todos os Teus filhos, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Leva, Senhor, a cura. Deus, levanta, Senhor, homens e mulheres, ó Pai, para que possam, Senhor, levar adiante, ó Pai, esta obra. Pois é o que te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também teu filho, pastor Silas, que está à frente desse trabalho. Dá-lhe, Senhor, cada vez mais entendimento e sabedoria ao teu servo. Pois é isso que te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permaneça com todo o povo, e quem tem fé, diga amém. Cumprimente seu irmão com a gloriosa paz do Senhor. Amém, meus queridos e amados irmãos.